Oi para todo mundo falando da Parashá, Rabino Roni Hadid e eu, Meir Kalmus. Rabino Roni Hadid e Meir Kalmus. Rabino Meir Kalmus e Roni Hadid. E na Parashá começa com Bechukotai Telecho, né? Na verdade, Chutz Laaretz é Be'ar Bechukotai e aqui em Israel é só Bechukotai. Então a intersecção entre os dois é Bechukotai. Então a gente fala de Bechukotai. Bechukotai quer dizer, vocês vão ir de acordo com as minhas regras, talvez, leis, né? Bechukotai pode traduzir talvez. Vet mitzvotai tishmor, é bom colocar o microfone perto, assim a turma não reclama que tem eco. Pronto. Mas não precisa falar assim. Ok. Bechukotai terecho, se vocês forem de acordo com as minhas regras, vet mitzvotai tishmor, e as minhas mitzvot, vocês vão guardar, vocês vão fazer isso, vocês vão receber bênçãos muito grandes, que vai ser, vocês vão vencer os teus inimigos, e não vai ter problema, vai ter paz na sua terra, etc, 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 não vai ter animais maus na sua terra, vocês vão perseguir os seus inimigos sem problema nenhum, um de vocês, assim diz assim, né? 5 de vocês vão perseguir 100 de vocês vão perseguir 10 mil pessoas, e todos os seus inimigos vão cair frente a vocês com espadas, etc, etc, etc. E são bênçãos que a gente, obviamente, está interessado nelas, né? A gente, como pessoas, eu fui dormir um pouco tarde ontem à noite, né? Mas teve um ataque iraniano ontem aqui com as forças de frente de Israel que estão no Golan. E Baruch Hashem, a gente vê que nesse momento, né? Deus está com a gente ainda, ajudou que não teve feridos também. Não só isso também, 2 horas depois, o Israel colocou um pouco de ordem lá também nos pontos de ataques iranianos que de lá saíram esses ataques. A gente vê que às vezes a gente é merecedor, né, de bênçãos, com a misericórdia de Deus, obviamente, também. Mas eu queria entrar num ponto aqui, talvez, que é interessante também, que a Urashi escreve, ele fala o seguinte: Im bechukotai telecho, né? Vocês não vão de acordo com as minhas regras. Urashi fala, o que quer dizer vão de acordo com as minhas leis, com as minhas regras? Está falando sobre Kiyum Mitzvot, na continuação do Pasuk, já falou sobre Kiyum Mitzvot. Então, não é Kiyum Mitzvot. Então, o que é bechukotai telecho? O que quer dizer ir de acordo com as minhas regras, com as minhas leis? Então o Rashi fala, Shetiu amelim batorá, que vocês estejam, amelim seria a palavra, sei lá, ocupados, trabalhando, vivendo, né, em vivida. Amel é um trabalho duro, né, trabalhar duro com o estudo da Torá, né? Acho que para entender o que é trabalhar duro com o ensino da Torá, tem que dar uma entrada aqui em Israel, para quem não conhece no Brasil, vocês, né, entrar numa yeshiva aqui em Israel, aquelas enormes, assim, que às vezes você vê, sei lá, 1.000, 2.000, milhares de estudantes sentados no mesmo salão, 2 em 2 estudando em voz alta, não é biblioteca que se fala abaixo, todo mundo gritando, todo mundo discutindo. Eu lembro até hoje, quando eu cheguei em Israel na yeshiva, o choque que eu tomei, né? Eu entrei na yeshiva, eu vi 2 caras lá gritando um com o outro, não é assim, o Rabba falou assim, o Rabina falou, discutindo alahás, como se fosse a coisa mais importante do mundo, né? Eu não entendi de onde vem toda esse furor, né? Essa força, essa energia, esse entusiasmo. Isso que a Torá escreve aqui, né? Amelim bem mitzvot, tem que ser amelim, tem que ter vontade de fazer de estudar a Torá. O que é tão importante no amal, né? Nesse esforço para com a Torá, que a Torá fala que a partir disso você pode receber bênçãos tão grandes no país, a paz e tudo que a gente procura, vem dentro, não fala do estudo, está falando sobre o esforço, né, que você tem que fazer no estudo da Torá. Por que é tão importante assim o esforço que a pessoa faz quando estuda a Torá? Então hoje mesmo eu tive uma havruta com a minha filha, fiz um estudo com a minha filha, e o Pachad Yitzhak, é um sefer, ele traz exatamente essa questão. Rav Yitzhak Utner, que viveu há pouco tempo atrás, 50 anos atrás. Né? Sim. E aí, de qualquer maneira, ele traz uma pergunta que já fizemos na Gemara, o Tosfot pergunta, que a gente faz Brachá Birkot, Birkot a Torá de manhã, uma vez só, e vale para o dia inteiro, e a gente não faz de novo, mesmo que tenha interrupção. E as outras mitzvot, a gente sabe que quando tem interrupção, a gente faz a brachá de novo. Por exemplo, se a pessoa tirou o tefilim e botou de novo, em alguns casos é interrupção. Aqui não sai ter uma brachá especial de manhã que a gente faz tem 3 brachot, na verdade, que a gente faz, né? Que nos escolheu de todos os povos e nos deu a Torá, que nos deu a opção de poder trabalhar com a Torá, la sok bedivrei Torá, né? E o terceiro, aquele que nos deu a que você faça que a Torá seja uma coisa agradável pra gente, arevná, né? Que a gente seja agradável. A gente agradece a Deus que deu a Torá. Tem 3 bendições, né? E que nem você disse, a princípio a bendição é para estudar a Torá, então seria como uma brachá. Se você já passou um tempo e esqueceu do estudo da Torá, teria que fazer de novo a brachá para estudar a Torá. Aí o Pachad Yitzhak quer dizer que a Torá difere de qualquer outra mitzvah, porque a obrigação é o dia inteiro, mas isso não é suficiente.
Isso é a resposta do Tosfot, que é o dia inteiro. O dia do Tefilim também é o dia inteiro. Tem mitzvot que são o dia inteiro. E mesmo assim se faz brachá cada E mesmo assim se faz brachá. E a Torá é dia e noite. Vakita boyomam valayla. Dia que você vai estudar ela de manhã e de noite. Então, ele falou que é um nível a mais, que o estudo da Torá, ele é uma obrigação no sentido que é para você aprender a fazer tudo sem fazer no mundo. É lemase. Você estuda para poder lemase. Sim, para fazer. Isso lembra a história dos sábios, de Rabi Akiva e os outros, perguntaram para ele, o que é mais importante? O estudo da Torá ou o fazer outras coisas? O cumprimento da Torá ou o estudo das mitzvot. Porque é importante falar uma coisa, que uma pessoa que está estudando Torá e vê alguém que está num rio se afogando, e se você está estudando Torá, você não se interrompe, eu vou lá salvar a pessoa. Eu não sei, deve ser nada melhor do que eu. E aí, a pessoa, se tem outra pessoa, ela nem para de estudar Torá para fazer outra mitzvah. E em relação a mitzvot, o segredo mitzvah para tudo mitzvah. Uma mitzvah pode chutar a outra. Se não tem outra pessoa que cuide do caso. Agora, no estudo da Torá não tem esse negócio. Só se realmente não tem outra pessoa para fazer, você faz. Mas você não pode falar que é uma mitzvah para tudo mitzvah. Eu vou parar de estudar Torá para fazer outra coisa. Por quê? Como pode ser? Mas é porque a Torá é para você... Porque a Torá é muito importante, porque a Torá vai te ensinar a fazer todas as mitzvot. A gente vai fazer tudo. Até é a pergunta que fazem para os sábios, Rabi Akiva e os outros, o que é mais importante? A Torá ou o Maaseh? E aí eles discutem e tal, e têm opiniões. Tradução a Torá, o estudo da Torá ou o cumprimento da Torá? Ou o cumprimento da Torá. Obrigado. E aí ele fala no final, a Maskaná, a conclusão é Gdolá Torá Shemiviá Ledei Maaseh. A Torá é maior porque ela faz a pessoa chegar às vias de fato de fazer as coisas. A Torá que leva a ação é mais importante do que a ação. Mas aí tem uma contradição interna. Porque se a Torá é importante... Porque a Torá é importante... cíclica, né? Bom, então se é assim, quer dizer que quer dizer que a ação é mais importante. Toda a importância da Torá é que se você... a Torá é mais importante que a ação porque ela leva a ação... Então tem uma contradição interna. Eu li no Rabino Zerubavitch que ele responde, não sei se você vai falar ou não, sim, mas ele diz que a resposta seria a seguinte, seria que a Torá é sim mais importante, mas qual é a Torá que tem o nível para poder ser mais importante do que as ações? Aquela Torá que a pessoa faz com intenção de fazer ações. Exatamente. É o que o Parra de Yitzhak também fala. É a mesma coisa. Que é a Torá Shmevi Ledei Maaseh. A Torá que a gente está falando, e para ela vale a pena ser o amar, você está envolvida com ela. Ele estuda como teoria, ele estuda como pensando... Como eu posso fazer isso para o dia a dia? Como eu posso... Só tem uma coisa que é justificável você estar tão envolvido, que é um estudo que não é só teórico. Um estudo que é só teórico, ele moralmente, ele tem um problema, ele tem um pugama, ele tem um erro, que você está se afastando do mundo. Você fala que a Torá é mais importante de tudo, então a pessoa está no Migdal Hashem, ele está num negócio de mármore, ele está num negócio acadêmico, ele não liga para o mundo, ele não está ligado para o mundo, isso é uma coisa humanamente errada. Você está todo dia estudando e você não está ligado, você não está sensível. Nada ajuda a humanidade. Você não ajuda a humanidade ou o mundo? Não, mas qual o estudo que você tem que estar a excitar e que tem um fundamento ético de você estar envolvido com ele, é o estudo que Mevilha Dei Maaseh. Eu estou estudando para poder atuar no mundo, para poder consertar melhor o mundo. E aí, independente de você atuar ou não, só pela intenção de fazer isso, teu estudo já valeu mais do que a própria ação. E aí tem essas brachot que estão na Parashá, porque se eu estou estudando Torá, e eu estou amendo na Torá, para consertar o mundo, então eu sou chutado, eu sou sócio de Kadosh Baruch Hu na criação, então ele vai fazer a parte dele, que ele vai criar as condições de peró, de segurança, de prosperidade, para eu poder agir na realidade. Exatamente. Eu queria acrescentar uns pontinhos importantes também nisso, na minha opinião, né? Vou falar, o que eu aprendi quando eu cheguei em Israel, né, aos 17 anos, não sabia estudar Gemara, porque um pouquinho só, mas no Brasil não era o maior nível de Gemara possível. Você sabia ler Rashi? Sabia. Eu não sabia que tinha que estar Rashi quando eu cheguei. Você sabia que existia Rashi? Eu sabia que existia Rashi, mas eu não sabia que existia essa coisa chamada Ktav Rashi. Que as letras do Rashi, quando eu cheguei na Yeshiva, eu não sabia que existia. Então, quando eu cheguei em Israel, entrei na Yeshiva, aí eu falei, bom, o meu objetivo é aprender a estudar o Talmud. Isso era o meu objetivo. Eu perguntei para um rabino quando estava aqui em Passeio em Israel aos 16 anos, quanto tempo preciso para ficar na Yeshiva para poder saber estudar uma folha
do Talmud sozinho. Porque assim, meu pai sempre me falou, olha, um judeu que não sabe estudar uma folha do Talmud sozinho tem problema. Tem que saber estudar uma folha de Talmud sozinho. É um bom critério. Então, eu coloquei na minha cabeça, esse é o meu objetivo agora. Eu quero saber estudar uma folha sozinho. Aí eu cheguei na Yeshiva e perguntei para o Rabino aos 16 anos, quanto tempo o Rabino demora para saber uma folha sozinho? Quanto tempo? Ele falou, olha, um judeu menos do que um ano na Yeshiva não consegue fazer uma casa realmente judia, legítima, é muito problema. Eu falei, tá bom, então eu vou vir um ano para cá. Eu fiquei um ano aqui em Israel, levei a sério os estudos bastante, né, tal, estudava o dia todo, de manhã até de noite que nem um louco, apesar que eu não sou o maior estudante do mundo, mas entendi que era importante naquela época para estudar. E o que eu percebi foi muito interessante. No começo do estudo do Talmud, o Rabino dava aula e eu fazia perguntas que todo mundo me olhava, que tipo de pergunta você está fazendo? Aquelas perguntas, sabe, que não tem nada a ver com o assunto, não é? Depois de que passou meio ano, 7 meses, 8 meses, a pergunta que eu fazia, eu procurava nos intérpretes do Talmud, que foram escritos há 1000 anos atrás, você encontra que são as mesmas perguntas. Aí você entende que o que aconteceu na verdade foi um trabalho de sintonização da tua maneira de pensar, que se mudou agora e está adaptada à maneira como nossos sábios pensavam. E por isso também as tuas perguntas passam a ser as mesmas perguntas que os nossos sábios perguntavam também. Aí você entende que esse amal da Torá, nesse trabalho que a Torá está falando aqui, para estudar a Torá na verdade, o que é então? É como Deus dizendo, eu quero que você entre na minha sintonia. Eu quero que você pense como eu penso. E como os sábios pensam. Eu quero que a tua ética seja uma maneira de pensar como a minha ética também. Se você aprende a pensar como a Kadosh Baruch Hu, entre aspas, pensa, exatamente. Você entende qual é a vontade dele no mundo. Exatamente. Você entender a vontade dele no mundo é descobrir como ele pensa. É igual você falar como meu pai faria nessa situação. Exatamente. Muitas vezes a gente conhece uma pessoa que é muito grande, a gente fala como ele faria nessa situação. Aqui também, o que Deus faria, né? A gente não concorda contra os religiões que Deus foi uma pessoa humana, mas se Deus tivesse na minha como ele agiria? Como ele agiria? E isso é uma união muito forte entre o homem e Deus, e por isso todas as bênçãos muito grandes saem disso também. E eu queria completar com uma historinha também muito boa. Eu tenho 2 historinhas, não sei se tem tempo. Tem para 2 historinhas ou não? Então ninguém falou nada, então. Quem cala consente. Quem cala consente. Não, vou falar rápido. A primeira historinha é a seguinte. A primeira historinha que eu li hoje de manhã, me lembrei, né, faz tempo atrás. Se eu não me engano, é algum grande rabino que era aluno do Rabi Elimelech Milizansk, que foi um grande rabino da Polônia. Como ele se chamava? Eu visitei a semana passada o túmulo dele. O túmulo dele? O que você falou? Discípulo dele? Algum aluno dele, algum que era... Eu não lembro do nome dele, depois eu vejo, talvez eu fico... Se alguém souber, escreve, vai ser difícil, porque é uma historinha, mas... Tem um irmão dele menor, que era o Olav Zusha. Não, tinha o Zusha, mas tinha algum aluno, como ele chamava? Ok. Esqueci. Mas um grande sábio, muito grande sábio, sabe pela história também. Aí se conta que uma vez, um aluno desse aluno, chegou uma vez no Rabi Elimelech Milizansk para visitar ele. O Elimelech Milizansk falou, vamos dizer que esse sábio chamava Yonatan, Rabi Yonatan. Ele falou, você é aluno do Rabi Yonatan? Ele falou, sim. Ele falou... Do Elimelech? O Rabi Elimelech falou para o aluno desse Yonatan, desse Rabi Yonatan, né? Falou para esse aluno que veio visitar ele, ele falou, você é aluno desse Rabi Yonatan? Ele falou assim, ele falou, você tem um rabino bem orgulhoso, né? Com muito orgulho, né? Ele falou, como um rabino? Ele falou, não, ele tem muito orgulho, um cara que tem cheio com um peito bem alto, né? Bem orgulhoso. Falar para ele, porque ele tem que parar de ser tão orgulhoso assim. Ele falou, rabino, eu vou falar pro meu rabino, eu vou falar isso, né? O rabino dele, né? É muito orgulhoso esse cara, é muito orgulhoso. Ele falou, muito orgulhoso. Ele falou, o que eu vou fazer? Ele voltou para casa em depressão. Como eu vou falar isso para o meu rabino? Que o Rabi Elimelech Milizansk falou que ele é orgulhoso, mas vai fazer o quê? Falou. Ele chegou para o rabino, eu tive no Elimelech Milizansk. O que ele disse? Ele falou, fala. Ele falou que o senhor é muito orgulhoso. Ele falou, eu sou muito orgulhoso? Ele falou assim que ele falou. Ele falou, alguma coisa eu estou fazendo errado no meu trabalho com Deus então, porque eu nunca pensei que eu fosse orgulhoso. Pegou as malas, no mesmo momento viajou para o Elimelech Milizansk também, né? Entrou lá dentro e o Elimelech Milizansk dizia, bem-vindo Rabino Yonatan, bem-vindo, fizeram aquele tish, né, que faz nos Hassidim, colocou ele do lado dele, com respeito e tudo, mas o tempo todo ele falava, esse Rabino aqui do meu lado é muito orgulhoso, mas o senhor é muito orgulhoso, e continuou com a história do orgulhoso. Aí, quando estava Motzei Shabbat, que ele tinha que voltar, ele chegou para o Rabino e falou, Rabino, Rabi Elimelech Milizansk, né? Ele falou, Rabino, Rabi Elimelech, me conta, onde você viu o orgulho? Onde eu tenho que consertar? O que tiver que consertar, eu conserto. Me fala qual é o meu problema. Ele falou, vou te falar a verdade. Ele falou, faz um tempo atrás, chegou para mim Eliyahu Hanavi
e falou que ele está há muito tempo tentando te oferecer para estudar a Torá com você e você não aceita. Você é muito orgulhoso, então. Você acha que você não é... Você acha que ele, Navi, é menor do que você? Você não tem vergonha? Você vê o nível da conversa. Aí ele falou para ele falou, é por isso? Ele falou, é por isso. Ele falou, não, se é por isso eu não volto atrás. Ele falou, o meu estudo da Torá vai ser pelo meu esforço, não porque alguém vai me ensinar, mesmo que seja Eliyahu Navi. E aí o Rabi Elimelech aceitou isso e falou, se é assim, então, seja bendito, vai com calma para tua casa, eu volto atrás, você não é orgulhoso então. Ele voltou para casa e a gente vê a força do Amal Batorá, né? Que é. Tem mais segunda história, tem um tempo para uma segunda historinha pequenininha também, que se eu não me engano se conta sobre Rabbi Isaac Harif, se eu não me engano, era o nome deles, falavam, né? Se por aí Hassidim tem um livro também do Rav Zavin sobre histórias hassídicas que também mostra a força do Amal Batorá, né? Que se conta que uma vez o Rabbi Isaac Harif chegou na Yeshiva com a intenção de achar um Hatan, um noivo para sua filha. Como se pode achar um noivo? Tem que ver quem estuda bem, quem é aquele talmid bom, né? Aquele bom estudante. Ele entrou na Yeshiva, receberam ele como um rei, obviamente, um grande rabino que era. Ele foi dar uma aula geral também para toda a Yeshiva estava sentada, né? E aí o Rabbi Isaac falou, agora eu vou dar uma aula, eu tenho uma pergunta muito, muito difícil numa parte do tratado talmúdico. Quem souber a resposta e poder me explicar, eu dou a minha filha para ele de noivo. Você recebeu críticas agora no vídeo, essa historinha? Eu não vou responder. Eu não sei os detalhes da história, mas óbvio que depois talvez verificar se ele é uma boa pessoa ou não. Não estou entrando nos detalhes, só a ideia. Claro. Está romanceada a história. Está romanceada. Mas é óbvio que o Beit HaMidrash inteiro, né, todo o salão entrou todo mundo escutando a aula dele, tentando. Ele jogou a pergunta no ar, aquele mais sábio, aquela mais sabidão, né, tentou dar uma resposta. Ele, não é assim, no outro Talmud está escrito ao contrário, está errado, né? Todo mundo que tentava dar uma resposta, ele cortava o cara completamente. Bom, ninguém conseguiu dar a resposta. Ele falou, bom, já que ninguém dá a resposta, a minha filha continua solteira, eu vou procurar em outra yeshiva. Levantou assim, entrou na carruagem e começou a viajar, começou a ir embora. De repente eles olham no espelhinho e vê que tem um rapaz correndo atrás da carroça. E gritando, né? Rabino, né? Aí ele fala pro cocheiro, dá uma parada, tem um louco aqui que está correndo atrás da carruagem. Aí ele dá uma parada na carruagem e chega o cara suando assim, Rabino, o que foi? A pergunta que você perguntou. Ele falou, você tem uma resposta? Ele falou, não tenho, mas como eu vou dormir à noite se você não me dá a resposta? Aí ele falou, sobe na carruagem que você é meu noivo. Quer dizer, o importante não é aquele que sabe a resposta, não, aquele que quer procurar a resposta. Isso eu acho que é uma está ligado ao Amal Batorá. Amal Batorá e também Amal na vida também, né? A vida também, as pessoas que no final das contas têm êxito, nem sempre são as pessoas que são mais sábias, são aquelas que procuram e não estão dispostas a nunca levantar as mãos e achar que não vai conseguir receber essa resposta, que é importante para ele receber e tirar as suas dúvidas. Para vocês tudo um Shabbat Shalom também, domingo, se Deus quiser, o dia da libertação de Jerusalém. De Jerusalém, do Jordânia, dos soldados jordânicos, né, da Jordânia, aqui em Israel, um dia importante, um dia que representa muito para o povo de Israel. A partir daquele momento, a terra de Israel, a cidade de Jerusalém ficou aberta para todo mundo que quer vir visitar e rezar do lado do Beit HaMikdash. E a gente espera que a gente possa ouvir boas notícias para o povo de Israel, para vocês também, Shabbat Shalom.